Olá, concurseiros de plantão, aqui que vos fala é o professor Gabriel Pacheco e tô aqui hoje, gente, pra gente bater um papo bacana mesmo, sobre cartões de memória. É isso mesmo, né, gente? Vamos falar um pouco aqui sobre cartões de memória, onde utilizar cartões de memória, a melhor forma de se utilizar cartões de memória, que são os nossos conhecidos, aí o pessoal coloca com os nossos flashcards em relação aos nossos estudos. Bacana? Coisa que eu já vou pedir aqui inicialmente, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal, comentem, inclusive, aí logo abaixo, né? Pô, professor, gostaria que você gravasse um vídeo falando sobre tal assunto, tudo mais, que o professor vai atrás aqui e corre para poder gravar o vídeo para vocês. Bacana? A galera quer usar flashcard para poder aprender um conteúdo do zero. A galera quer usar flashcard para poder aprender a fazer conta. A galera quer utilizar flashcard como se fosse um resumo. E vocês vão ver que mesmo que nós tenhamos o quê? As nossas principais ferramentas de revisão, como flashcards, mapas mentais e resumos, flashcards não são resumos, na verdade, né? O que são flashcards, então, né, professor? Nossos flashcards, nossos cartões de memória, vão ser uma ferramenta, claro que vai ser utilizada para revisão, e mais do que isso, é uma ferramenta utilizada para revisão ativa. Outro vídeo que nós temos aqui no canal, inclusive, eu já coloquei para vocês aqui anteriormente, aqui no meu canal do YouTube, bacana, utilizado para revisão ativa, que prima principalmente para a memorização de conteúdos. Ok? Então a gente vai ver o seguinte, pô, professor, mas se eu quiser utilizar os flashcards de um amigo meu para poder aprender uma matéria do zero, você está utilizando a ferramenta errada. Para aprender uma matéria do zero, poxa, tu vai ter que pegar ali um conteúdo em PDF adequado, você tem que trabalhar com a videoaula, você tem que trabalhar com uma aula presencial, ok? Você tem que trabalhar com um livro que seja referência na tua área, e não teu flashcard, entendeu? Então, primeiro ponto que eu trago para vocês, flashcard é uma ferramenta de revisão ativa, ok? Trabalha literalmente em cima do conceito de revisão ativa, que nós já trabalhamos aqui anteriormente no canal, e focado principalmente em memorização. Professor, quero utilizar algum tipo de ferramenta para poder ver como que está a distribuição do meu conhecimento de forma radial, tal e tudo mais. Não é o flashcard. Você vai utilizar o que para isso? Mapas mentais, que vai ser foco aí de um vídeo futuro que eu vou trabalhar aqui com vocês aqui no meu canal no YouTube, ok? Algumas dicas que eu vou trazer para vocês aqui em relação a flashcards. Primeiro ponto, a ideia inicial de se criar um flashcard é que o estudante tivesse em mãos o quê? Cartões pequenos, cartões menores, tudo bem? No qual ele colocasse na frente um questionamento, colocasse na frente um termo certinho, e que ele tentasse lembrar o que aquele termo diz respeito, o que é aquele termo e tudo mais, e virasse para poder trabalhar com o quê? Com a resposta que vem logo atrás. Semelhante ao que nós utilizávamos aí no passado, os nossos cartões de resumo. Ok? Essa é a ideia do flashcard. Então, automaticamente vocês vão ver que um flashcard, se ele tiver manualmente o tamanho de um celular padrão, um smartphone que vocês utilizam, tá ótimo. Por quê? Porque o teu flashcard ele vai ter que ter o quê? A escrita daquilo que você está trabalhando na frente e a resposta logo atrás. Logo, é claro, o que eu indico que vocês trabalhem em relação à montagem dos seus flashcards? Utilizem a montagem preferencialmente manual dos seus flashcards. O estímulo que você tem ao utilizar a escrita, tudo bem? Ao utilizar a sua capacidade motora para escrever alguma coisa, aquilo ali apoia a sua memória. Por quê? A sua memória ela é ativada não apenas pela leitura. A sua memória ela é ativada por diversos fatores, por diversos estímulos que nós temos no nosso organismo. Como, por exemplo, a sua memória vai ser estimulada pela audição, a sua memória vai ser estimulada pela leitura, a sua memória vai ser estimulada até pela sensação térmica que você está vivendo naquele momento, e inclusive pela motora. Então, preferencialmente, o que a gente vai fazer? Vai, com certeza, focar no uso da escrita. E como que eu faria essa escrita, professor? Pega uma folha A4, certo? Separe aquela tua folha A4 em 8 partes, 8 pedaços, que você vai ter aproximadamente o tamanho de um celular, ok? E escreva. Ou então vá na papelaria e peça, né? Pessoal, eu estou atrás de cartões de resumo. Esses cartões de resumo vocês vão ver, né? Que eles vão te vender uns bloquinhos, né? Com a gramatura um pouco mais grossa que um papel A4 normal, em que você vai poder escrever na frente e trabalhar com a resposta atrás. Outra dica. Trabalhe sempre com questões objetivas
e respostas objetivas únicas. Uma coisa que eu vejo o pessoal fazendo em flashcard, e não é o local mais apropriado para isso, é trabalhando com texto descritivo um pouco grande, entendeu? Ali dentro do flashcard. Esse não é o local adequado para você trabalhar com esse tipo de propósito, entendeu? O flashcard não serve para isso. O que você indicaria, professor, para eu poder trabalhar com esses textos um pouco mais extensos, um pouco mais descritivos? E esses vão ser os seus resumos, né? Eu vou gravar com certeza alguns vídeos futuros, até na minha página, inclusive, eu vou gravar um curso falando sobre como gerar resumos de forma mais interessante, como gerar mapas mentais de forma mais interessante, como gerar flashcards, inclusive, certinho? Mas esse propósito que você teria de ter, afinal de contas, o teu texto um pouco mais descritivo, isso estaria dentro de um resumo, com itens e tópicos, tudo bem? O flashcard não. O flashcard, o ponto principal que você tem ao montá-lo é ter o quê? Um questionamento objetivo, uma resposta objetiva única. Tá de acordo? Outro ponto que a gente tem que trabalhar. Utilize o conceito sempre de revisão ativa. Não adianta trabalhar com a revisão de todo o seu conteúdo, porque você não vai ter tempo para isso. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem? Que vocês separassem literalmente seus flashcards, assim como os próprios aplicativos fazem atualmente em relação aos flashcards, em 3 pilhas. Tudo bem? Em cada conteúdo que você estiver trabalhando, tu vai fazer o quê? Pô, peguei o primeiro, flashcard. Pô, li ali, professor, a perguntas. Tá. Pensei na resposta, virei, acertei. O que tu vai fazer? Tu vai colocar no primeiro montinho. Certo? Peguei o próximo cartão. Li a pergunta. Pensei. Virei o cartão e eu vi que a resposta não está muito exata, não está legal. Ou seja, eu tenho dúvida, não é? Coloca aquilo ali numa segunda pilha, num segundo montinho. Peguei um terceiro, um quarto cartão, um quinto, um 10º cartão e simplesmente eu virei ali o que está escrito. Certo? Olhei a pergunta, olhei o termo que está ali na minha frente e eu não faço noção do que vai ser aquela resposta. O que eu tenho que fazer? Ele vai para um terceiro montinho. Legal? Então o que vai acontecer com o tempo? Você vai ver aquilo que está no primeiro montinho. Você já sabe, não é? Tanto que você está lendo e você já está sabendo a resposta que está atrás. Deixa ele para um tempo de revisão mais adiante. Agora, o que está no segundo e no terceiro montinho, aquilo ali você precisa dar atenção. Então você entra num ciclo, certo? De revisão, baseado no mesmo conceito de revisões ativas, certo? Que a gente já trabalhou no vídeo anterior, repito, aqui no nosso canal, bacana. Só que focado em quê? Naquilo que você tem dúvida e naquilo que você não está tendo noção. Girei de novo aquilo ali. Estou melhorando? Não estou? Então o que eu faço? Eu vou mudando aquilo ali de montinho. Professor, me desculpa, mas cara, eu estou estudando para um concurso público, área fiscal, 18 disciplinas diferentes. Não vou ter como trabalhar com cartões manuscritos. Então espera aí que no final do vídeo eu vou falar para você sobre alguns aplicativos, o que eu gostaria que você buscasse nesses aplicativos quando tu fosse resolver utilizar um aplicativo para trabalhar aí com flashcards. Bacana? Continuando aqui então, gente, coloque uma meta para rodar seus cartões de memória diariamente. Eu gosto de trabalhar com meus coaches, que eles trabalhem com metas focadas em quê? Entre 25 e 50 flashcards em ciclos de estudos nos quais você não vai estar ainda naquela sprint final. Certo? Quando eu falo aquela sprint final é o quê? Aquela sprint de 1 mês, 2 semanas antes da tua prova. Tá 1 mês, 2 semanas antes da tua prova, aí tu pode aumentar para 75 sem flashcards para trabalhar. Mas coloque uma meta diária. Bacana? O uso de gráficos pode te ajudar enormemente na sua memória fotográfica. Isso é muito focal. Flashcards que vocês trabalham, afinal de contas, só com escrita, chega um momento que pode ficar um pouco chato, um pouco desgastante. Então o que o professor indica? Galera, usem imagens, usem alegorias gráficas, certo? Se você estiver construindo o seu flashcard, inclusive no Windows, o Windows tem uma ferramenta que é chamada ferramenta de captura. Olha aqui, ó. Se você for, afinal de contas, ali ó, no menu principal do Windows, você vai lá em acessórios do Windows, tu vai ter lá uma tesourinha assim marcando, chamada ferramenta de captura, que você consegue, afinal de contas, capturar aquela imagem e já colar no teu flashcard se você estiver montando ele no teu computador. Tudo bem? Fora isso, eu estou fazendo manual, faz um desenho bonitinho que te faça lembrar daquilo ali. Entendeu? Às vezes vocês vão ver que um desenho bem feito, uma imagem que represente aquilo que você precisa, faz você lembrar muito mais do conteúdo do que simplesmente você ler 10 páginas de um baita conteúdo escrito em PDF. Ok? Vamos continuar aqui então, gente.
Cartões precisam estar organizados em pastas e subpastas. Cartões de memória, flashcards que você estiver utilizando, que tiver tudo bagunçado, que tiver aquela coisa horrorosa, tudo jogado para tudo que é lado, primeiro ponto, você vai ficar desestimulado em utilizar aquele material. Segundo ponto, quando você for utilizar, você vai levar um tempão enorme para poder organizar. Então o que eu peço para vocês? Vai trabalhar com flashcards, vai trabalhar com cartões de memória físicos, escritos à mão, beleza, deixa identificadinho, tudo bem? Dentro de algumas pastas, com clipe segurando aquele conteúdo que você está trabalhando. Se não, o que você vai fazer? Estou trabalhando com aplicativo. Separe aquilo ali em pastas, como por exemplo, direito constitucional, certinho? E ali dentro você trabalha com subpastas, tudo bem? Quem estiver trabalhando aí com tecnologia da informação, poxa, coloca lá tecnologia da informação e na subpasta você vai colocar o quê? Na subpasta ali você coloca PMBOK, na subpasta você coloca COBIT 5, entendeu? Faça de forma que inclusive não fique somente fácil naquele momento que você for revisar, de você revisar o conteúdo que você precisa revisar para memorizar. Mas também se por um acaso você tiver que no futuro estudar para outro concurso público, qual a vantagem que tu tem? Rapaz, você vai estruturar a tua pasta daquilo que você precisa revisar rapidamente, 30 minutos você reestruturou a tua pasta dentro do seu software, ou então da própria pasta que você estiver utilizando com seus cartões de memória, entendeu? Não trabalhe com cartões sempre na mesma ordem, né? Isso aqui é uma coisa fenomenal, por quê? Porque às vezes você acaba dando a resposta daquilo que você precisa responder, porque simplesmente o seu cérebro está condicionado ao quê? O teu cérebro está condicionado a seguir aquela sequência. Entendeu? Aquela sequência de memorização. Na tua prova, tu vai ter essa mesma sequência? Eu acredito que não, não é? Então, o que você vai fazer? Poxa, embaralhe sempre os seus cartões, né? Mesmo que sejam nos montinhos, embaralhe-os antes de rodar, porque senão você vai estar com um vício ali, que é o quê? O vício da sequência de memória que você está seguindo. Você não precisa utilizar flashcard para tudo. Algumas pessoas caem nesse mal aqui, que eu vou te falar a verdade, que é simplesmente tentar utilizar flashcard para tudo. Pô, vamos pensar no seguinte, cara, você precisaria utilizar flashcard para estatística? Para memorizar fórmulas, sim. Mas você precisa utilizar memory cards para poder trabalhar com os cálculos da estatística? Não, professor. Cálculo é onde? Cálculo é no papel, cálculo é manual. Vai fazer conta que senão tu não aprende a resolver uma prova de estatística, uma prova de raciocínio lógico, uma prova de matemática. Entendeu? Beleza, gente? Então use flashcards. Use cartões de memória para aquilo que você precisa o quê? Memorizar. Aquilo que você precisa memorizar. E sempre de forma objetiva, tanto na pergunta quanto na resposta. Outro ponto que eu gosto muito de trabalhar. Utilize cartões de memória, utilize seus memory cards com apoio de mapas mentais. Por quê? O mapa mental ele vai mostrar como que teu pensamento, né, como que a tua memória funciona. Que é, afinal de contas, o nosso pensamento ele é radial. E nas pontas que nós teremos, vou chamar ali nos itens, nos nós folhas que nós temos dentro dos meus mapas mentais, aqueles nós folhas, eles vão, afinal de contas, para os seus memory cards, para os seus flashcards. Então, como que o concurseiro, como que o cara que está estudando para certificação vai fazer? Distribuir o mapa mental, tal, desenhou ali do jeito que você quiser, aqueles nós folhas, ao invés de ficar descrevendo, inclusive mapas mentais, que isso não é legal de fazer, tá bom? No vídeo que for falar sobre mapas mentais eu vou explicar por quê. O que tu vai fazer? Você vai colocar aquilo ali dentro de um flashcard. Ok? E por último, monte seus próprios flashcards. Por que, professor, eu não posso simplesmente comprar os flashcards de um outro professor? Não posso pegar de um amigo? Não estou falando que você não pode. Eu estou te dando uma dica legal. Para quê? Para que você realmente se sinta estimulado a memorizar aquele conteúdo. E quando você simplesmente pega e monta você próprio, escreve, pega você próprio e digita, inclusive, o teu flashcard, você está colocando naquele flashcard o que você precisa. Você está colocando naquele flashcard a forma que você pensa sobre o assunto e a forma com que o teu próprio cérebro vai aceitar no futuro. Entendeu? E fora isso, rapaz, meninas, criaturas da minha vida, se você está digitando, se você está escrevendo, já é um exercício de memorização. Repare bem. E de onde que eu tiro, afinal de contas, professor, os tópicos dos meus flashcards? Eu gosto muito, muito mesmo, de trabalhar com o pessoal da seguinte forma. Monte seus resumos, entendeu?
dos seus resumos, você tira o que vai compor seus flashcards. Ou então, monte seus mapas mentais, e dos teus mapas mentais, você vai saber quais são os itens que precisam ainda ser memorizados para comporem os seus flashcards. Ok? Sobre aplicativos. O que eu indico que vocês busquem aplicativos? Por quê? Eu não vou indicar simplesmente o aplicativo X, aplicativo Y, falar para vocês utilizem somente esse. Por quê? Pô, a gente tem um monte de aplicativo aí no mercado, do jeito que eu falei, vocês podem fazer seus próprios memory cards. Mas eu vou dar algumas dicas para quando vocês forem procurar um aplicativo, que vocês consigam ali interagir com ele da melhor forma possível, né? Que seja mais proveitoso para os seus estudos. Primeiro ponto, procure a interoperabilidade. Procure, inclusive, aplicativos que trabalhem em diversas plataformas. Tudo bem? O que eu utilizo particularmente, ele funciona aqui no meu celular, ele funciona no meu notebook. Se eu estiver viajando, utilizando o computador lá de alguma instituição de ensino, tal e tudo mais, de algum parceiro de curso, eu consigo, inclusive, acessar online aquele aplicativo ali, utilizar também, eu consigo utilizar no tablet e sempre com a mesma conta. Então, o primeiro fato, que ele trabalhe com interoperabilidade e que você consiga utilizá-lo em diversos dispositivos. Possibilidade de trabalhar em diversos locais, conforme eu acabei de trazer para vocês, né? A própria interoperabilidade vai te trazer essa possibilidade de você trabalhar em diversos locais, mas você tem que buscar também o quê? Se eu tiver logado no meu celular, o aplicativo tem que me permitir também que eu consiga logar no meu computador e que eu consiga, de repente, logar no meu navegador. Ali no meu Internet Explorer, no meu Chrome, entendeu? Enfim. Aceitar imagens. Por quê? Existem alguns desses aplicativos que não aceitam imagens. Do jeito que eu te falei, o uso de imagem é fundamental para que vocês trabalhem a sua memória fotográfica. Trabalhar com a separação em pastas e subpastas. Por quê? Se eu simplesmente estou jogando um monte de coisa ali dentro sem estruturação em pastas e subpastas, com o tempo eu vou me perder e vai ser ruim para poder estruturar os meus cartões de memória no futuro e, cara, vai acabar que eu não vou querer mais utilizar aquele tipo de ferramenta. Possibilidade de criar conta para backup online e sincronização, isso aqui é fundamental. Inclusive, uma coisa que eu indico pro pessoal, tá? Cara, instalou o aplicativo ali a primeira vez no teu celular, não comece a fazer seus cartões de memória, ou então no próprio computador, antes de você criar uma conta e ter certeza que você está logado. Sabe por quê? A partir do momento que você estiver logado, você vai ver que a maioria desses aplicativos vai te possibilitar fazer a sincronização online. E aí o que vai acontecer? Pô, professor, perdi meu telefone. Pô, professor, roubaram meu telefone. Cara, em relação ao conteúdo que você está rodando dos seus cartões de memória, vai estar onde? Vai estar na nuvem, vai estar na internet. Quando você logar novamente do teu telefone, no teu aplicativo de outro telefone, vai estar tudo lá. Tudo bem? Quando você logar, afinal de contas, no teu computador aqui, ó, tá utilizando, né, um aplicativo desktop, vai estar tudo lá. Tudo bem? Aceitar imagens, né? Falei também já. E ciclo de revisões com base nos acertos. Isso aqui é fundamental que você tenha dentro do teu próprio aplicativo o controle do teu ciclo de revisões por períodos de acordo com seus acertos. Como assim, professor? Você vai ver que alguns desses aplicativos, é muito bacana esse esquema, que quando tu fala o seguinte, acertei, ele já te bota para quê? Para poder trabalhar com a tua revisão daqui 4 dias, 8 dias adiante. Quando tu fala que está em dúvida, ele pergunta se você já quer rodar nos próximos minutos ou segundos, entendeu? E quando você fala que errou, ele já te colocou obrigatoriamente para trabalhar com esse minuto e segundo. E quando você erra de novo, o que ele faz? Ele, inclusive, não deixa você passar adiante para os próximos ciclos de cartões sem que aquele ali seja um cartão que você esteja realmente, pelo menos, com o mínimo de memorização sobre ele. E quando você vai revisar aquilo de novo, se você começar a acertar, você vai ver que ele vai se passando 4 dias, 8 dias, 20 dias, 2 meses, 3 meses. Por quê? Ele está te trazendo o seguinte conteúdo, né? Cara, se ele está acertando tanto, eu não preciso ficar jogando os cartões em cima dele. Então, para mim, é fundamental que você tenha esse tipo de recurso, ok? E aqui eu vou trazer alguns aplicativos que você pode testar esse tipo de funcionalidade. Claro, procure outros, se você sabe de outros aí que você está utilizando, né? O Ankdroid, temos o Ankdroid, nós temos o Quizlet também, e temos o Anki Flashcard. Ah, professor, de onde vem essa palavra Anki, né? Anki, em japonês, é cartão. É o cartãozinho de memória, tá bom? Galera,
o recado que eu tinha para passar para vocês aqui hoje era esse. Espero que tenha sido um vídeo extremamente positivo aí para todo mundo, bacana. Inscrevam-se no canal, botem notificação aí, afinal de contas, para receber o aviso aí do YouTube quando eu publicar novos vídeos. E comentem o vídeo. Inclusive, se você utiliza outros aplicativos, coloque esses outros aplicativos aqui na descrição que a galera já vai aproveitando e vai testando esses próximos aplicativos. Beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço. Tchau!